pessoal, nós vamos trabalhar agora os números decimais, né? Números racionais e razão. Bem, os números racionais eles se dividem em duas partes, basicamente. Em números decimais ou frações, né? Na realidade, as duas maneiras são formas distintas de fazermos a mesma representação. Posso representar um número através de uma fração, né? No caso de um número não inteiro, assim como posso representá-lo também na forma decimal. Nosso objetivo aqui é trabalhar, né, problemas com esses números. Então, por exemplo, nós observamos o seguinte: um saldo de uma conta bancária, números decimais, está em menos 4,70. Esse é o saldo. A pessoa faz um depósito X e o saldo passa a ser R$ 75,70. Bem, o que está sendo dito aí é o seguinte: eu tenho isso. Colocando mais isso, eu passo a ter R$ 75,70. Bem, se eu não tenho isso, para chegar até aqui, eu tenho que incluir, além dessa quantidade, mais essa, né? Esse negativo, ó, vai se tornar soma lá. Por quê? Se eu estou devendo 4,70, eu tenho que colocar 4,70 para não dever nada. E para chegar a 75,70, além desses 4,70, eu tenho que colocar os 75,70. Então, somando aí, ó, 75,70 com mais 4,70, né? Você pode arrumar sua conta. Vale lembrar que vírgula embaixo de vírgula, né? 0, 7 mais 7, 14, vem 1. 5 mais 1, 6. Com mais 4, 10, vem 1. 7 mais 1, 8, né? Então, se eu tenho um saldo negativo de R$ 4,70 e quero que o meu saldo seja positivo de R$ 75,70, eu tenho que depositar R$ 75,70 mais R$ 4,70. Então, na realidade, eu tenho que depositar R$ 80,70. Bem, continuando aí, né? O próximo exemplo, né, que eu vou colocar aqui para vocês, é um exemplo que está aqui dado na própria aula, né? Seu João é um caminhoneiro muito experiente. Ele está em uma viagem entre duas cidades do estado do Rio de Janeiro, Petrópolis e Itaperuna. Depois de percorrer 2 quilômetros do total, ele fez uma parada para almoçar. Seguiu viagem e, após rodar mais 1/4 do percurso total, parou para abastecer o caminhão. Que fração total ainda falta para seu Jorge chegar ao seu destino? Bem, o destino da viagem é o todo. Então ele tem que percorrer a viagem inteira, né? Então a viagem inteira seria 1 inteiro. Porém, ele percorreu primeiro 2 quintos e depois ele percorreu mais 1/4 dessa viagem, né? Então eu tenho que tirar essas duas frações aqui. O ideal nesse tipo de situação é entender que todo número inteiro é como se fosse uma fração de denominador 1, né? E para fazer operações de soma e subtração, por exemplo, com frações, eu tenho que fazer o quê? MMC entre os denominadores. Então eu vou fazer o MMC. 1 eu não preciso colocar, né? Entre 5 e 4. Primeiro eu vou dividir por 2 porque 4 é par. 4 dividido por 2 dá 2. 2 ainda é par, divisível por 2, né? Dá 1. Esse número eu terminei, né? Eu começo com o menor número possível, a minha divisão, que no caso é o 2, único primo par. Posso dividir 5 por 3? Não. Posso dividir por nenhum par, mais, porque senão eu dividiria por 2. Então agora eu só posso dividir 5 por 5. 1 e 1. Terminou. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, eu vou ter aqui 3 frações
todas elas com o meu novo denominador 20. Bem, 20 dividido por 1 dá 20, então eu vou fazer 1 vezes 20. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Então a minha operação vai ficar só no denominador, né? 20 menos 8 menos 5 sobre 20. 20 menos 8 dá 12. 12 menos 5 dá 7. 20 avos, né? Então, para eu responder a pergunta, qual fração total ainda falta para que seu João chegue a seu destino? Faltam 7 20 avos, né? Isso está explicado, né? Mas aqui a gente tem uma forma de explicar diferente, né? Vou resolver também esse exemplo 3 para a gente ver como se aplica. Nós sabemos, né? Vou apagar o quadro aqui primeiro. Nós sabemos que as temperaturas, elas podem ser tanto temperaturas positivas, e quando muito, muito frio, as temperaturas podem ser negativas. É o que aparece no exemplo 3. Nos desertos é comum fazer muito calor durante o dia, mas o que poucas pessoas sabem é que lá também costuma fazer muito frio à noite, por causa da falta de umidade. Ontem no deserto do Saara, às 5 horas da manhã, a temperatura era de menos 5,5 graus Celsius. Né? Temperatura. Mas aqui eu vou tirar o grau Celsius, porque o que vai nos importar é o número. Então olha só, menos 5,5. Essa era a temperatura. Né? Continuando aí. Ao meio-dia, a temperatura subiu para 43,7 graus Celsius. E mais à noite, a temperatura caiu para menos 3,6 graus Celsius. De quanto foi o aumento de temperatura entre as 5 horas da manhã e o meio-dia? Bem, como é que eu faço para saber o aumento? Bem, então a temperatura que era às 5 horas, essa temperatura aqui foi às 5 horas. E essa temperatura aqui foi ao meio-dia. Então eu quero saber o que variou daqui para cá. A temperatura não subiu? Então olha só. Existiu um valor que, somado a esse menos 5,5, nos deu como resultado 43,7. Bem, vamos pensar aqui de maneira lógica. Se o termômetro está negativo em menos 5, ele vai ter que primeiro chegar no grau zero, né? Então ele vai ter que andar de menos 5 até zero. Menos 5,5, menos 5, menos 4, menos 3, né? Menos 2, menos 1, zero. E aí começar a subir para chegar aqui. Então ele vai ter que percorrer isso mais isso. Então a temperatura que variou foi os 43,7 mais os 5,5, né? Ou seja, somando isso aqui, 43,7, 5,5. 7 mais 5, 12. Vem 1. 1 mais 3, 4, com mais 5, 9. 4, não tem nada para somar, coloco aqui. Vale lembrar que vírgula embaixo de vírgula. Então a variação de temperatura, né, quando eu chego a essa resposta aqui, eu posso dizer que a variação de temperatura foi de 49,2 graus Celsius. Ok? Beleza, pessoal? Bem, continuando, nós vamos ver aí outros exemplos, né? Assim como também vamos ver a razão, né? Bem, um exemplo de razão. Eva viajou no fim de semana do Rio de Janeiro para a cidade mineira de Juiz de Fora, percorrendo 156 quilômetros.
Para essa viagem, o carro de Eva consumiu 12 litros de gasolina. Qual foi o consumo médio desse veículo? Bem, é a razão, né? A razão entre o percurso e o consumo. Quanto percorreu? 156 quilômetros. Quantos litros de gasolina gastou? 12 litros. Então foram 156, quilômetros em 12 litros. Bem, eu tenho que simplificar essa fração aqui, né? Então vamos lá. Olha só, suponhamos que eu não observei que existe divisão entre 156 e 12. Aí eu começo a simplificar, né? O que vai acontecer, eu vou chegar um número aqui em cima e um número 1 aqui embaixo, né? Então, olha só, dividindo tudo por 12, 12 dividido por 12 dá 1, né? E 156 dividido por 12 dá 13. Então, o carro andou 13 quilômetros a cada 1 litro, ou seja, 13 quilômetros por litro, né? Ok? Tá? Inclusive aqui no exemplo, né, tá errado, tá dito que é 11, né? Mas não é 11, porque ao simplificar, ao dividir 156 por 12, dá 13, né? Ó, vamos lá, vou até fazer aqui só pra gente ver aqui, ó. 156 dividido por 12, vou pegar o 15. O número que é multiplicado por 12 chega mais perto de 15 é 1. 1 vezes 12 dá 12. Para 15 faltam 3. 36. É 1 vezes 12 que dá 36? Não. É 3 vezes 12 que dá 36, né? Então é 13 quilômetros por litro, né? Vou voltar aqui ao número 5, né? Onde a gente tem aqui, ó, a caixa d'água da minha casa tem capacidade de 2.000 litros, né? Então vamos lá. Vou chamar a caixa d'água de CD. 2.000 litros. É sempre importante a gente colocar as informações do problema. Quais as informações que eu tenho e o que eu quero calcular, né? Minha piscina tem capacidade de 60.000 litros. Então, olha só, piscina, 60.000 litros. Qual a razão entre o volume da caixa d'água e o volume da piscina? Olha só, volume ou capacidade, né, são sinônimos para quantidade que cabe dentro, né? Dentro da caixa d'água e dentro da piscina, seja em litros, seja em metros cúbicos, enfim. Mas aqui estamos em litros, né? E aí eu quero calcular qual é a razão entre o volume da caixa d'água e da piscina. Então, olha só, se a razão é entre o volume da caixa d'água e da piscina, o que é a razão? Bem, razão é uma fração, tá? Onde, quando eu proponho a razão, eu proponho entre duas partes. A primeira parte é o meu numerador e a segunda parte é o meu denominador. Então, olha só, a pergunta tá: qual é a razão entre o volume da caixa d'água e o da piscina? Observa. Caixa d'água vem primeiro, piscina vem depois, em segundo, né? Então, se a razão é uma fração, a fração é sempre do primeiro sobre o segundo, né? Dessa forma, a razão aqui vai ser 2.000 sobre 60.000.
né? Mas o que é a razão? É simplesmente colocar na forma de fração? Não, a razão sempre será a menor fração possível, uma fração irredutível, né? Então, olha só, o que eu posso fazer a princípio aqui é cortar dos dois números, já que eles são terminados em zero, a mesma quantidade de zeros. Então, se eu corto um em cima, eu corto um embaixo. Se eu posso cortar mais outro em cima, eu posso cortar mais outro embaixo. Se posso repetir essa operação em cima, posso repetir embaixo. Então eu cortei os 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo, passando a ter a fração 2/60, né? Agora, 2 sobre 60 já é uma fração irredutível? Número 2 é par, número 60 é par, então são ambos divisíveis por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 60 dividido por 2 dá 30, né? Ou seja, o que eu estou dizendo neste caso aqui, né? Que a razão é de 1 para 30, ou seja, a cada litro de água que eu tenho na minha caixa de da minha caixa d'água, é como se eu estivesse 30 litros na piscina. Ok, pessoal? Com isso a gente termina a explicação de números racionais, né? Que podem ser representados na forma de números decimais, assim como na forma de fração, e razão. Vale lembrar que razão é fração. A fração está sempre na disposição do primeiro para o segundo. Porque quando se pergunta de razão, se pergunta qual a razão entre alguma coisa e outra coisa. Ou alguma coisa estando na frente é o primeiro numerador e a outra parte o segundo, o denominador. Bons estudos, pessoal!